A gente esperou a poeira baixar um pouco, porque todo mundo com ânimos inflamados, desde que a notícia começou a circular pela internet, viralizar no Brasil e até fora daqui, porque não tem como um ser humano não se colocar no lugar de todas as pessoas envolvidas na tragédia do ator Rafael, de 22 anos, bem famoso pelo personagem Paçoca em Chiquititas, tinha feito outras novelas também, em rede nacional. Ele estava com 22 anos de idade, namorando há mais de um ano, pelo menos uma menina de 18 anos, que descobriu que estava grávida. Ele ali, né, o Rafael, foi com o pai e com a mãe, aparentemente, né, tudo pela paz, pela harmonia, para entrar mais em sintonia com a família da garota nessa circunstância, nesse momento mais delicado, é óbvio. A gente não julga um pai que fique frustrado por ver uma filha grávida aos 18, né, pensando num futuro diferente para ela. Mas, enfim, assim que chegaram na casa da namorada, ele, a mãe, que estava com 50 anos, o pai com 52 anos de idade, foram mortos a tiros pelo pai da namorada. Aí todo mundo começa a se questionar, a refletir. O pai dela agora está sendo procurado, inclusive, pela polícia. Bom dia, Noemi. Bom dia, Vanessa. É difícil ter que falar desse tipo de coisa, mas não dá para tapar o sol com a peneira, né? O pai dela, no caso, já tinha tido passagem pela polícia por roubo, já tinha sido preso, depois liberado, num outro momento também por furto, mas isso já há algum tempo. A gente, é claro, passa a pensar, sim, deve ter droga envolvida nisso, talvez ele estivesse alcoolizado, enfim, para tomar uma atitude como aquela, tão drástica. Em sã consciência, alguém faria algo assim? É possível acreditar nisso do ser humano? Bem, Vanessa, o ser humano tem várias formas de lidar com a vida, não é? Talvez isso não seja uma coisa tão novidade, né, no nosso país. Acho que nós estamos passando por dificuldades muito grandes a nível emocional. Não dá para a gente não se emocionar com uma jovem de 18 anos, sim, grávida, mas dentro desse contexto familiar, a gente precisa pensar em tudo que envolveu para chegar nisso, né? Este pai, da onde vem, que tipo de estrutura de personalidade ele tem para chegar nisso. Nesse ponto. Nesse ponto, são coisas muito graves, muito profundas, que deve vir da sua história de vida para trás, não é? Agora, uma das coisas que a gente tem que pensar, que existe aí um conteúdo de muita possessão, não é? Porque não poder, não compreender que alguém tem uma escolha na vida, porque também são escolha do jovem esse relacionamento. Ele não admitia o namoro, inclusive, dos dois, pelo que dá para entender, e nada justificaria, independentemente da razão, nada do motivo. Quanto pai nessa hora, ou no momento em que for ouvir essa conversa, vê-la aqui na TV, Noemi, com esse tema, vai dizer sim, eu me lembro também, fiquei completamente transtornado quando recebi a notícia de que a minha filha adolescente estava grávida. Como contornar uma situação como essa sem chegar aos extremos? Eu acredito que o extremo ele chega porque a família já vem de um extremo, não é? Porque à medida que os pais têm troca com os filhos vêm trazendo o que vem acontecendo na vida deles. Naturalmente. Naturalmente. O que acontece é que família, que são sistemas desestruturados no sentido de não ter a escuta, de não ter a compreensão, de não ter um olhar para os seus filhos, de não ter um olhar para si mesmo, de entender que pai nenhum pode definir o futuro dos seus filhos. Os pais, eles são uma base para uma discussão, eles são uma base para que os filhos possam se espelhar neles para fazer parecido ou para fazer diferente, não é? Mas os pais precisam estar ali como suporte, e não como decisão, e não como imposição. Não no papel do filho também, querendo viver a vida dele ou definir... Isso, ou definir, mas aí impor que, digamos assim, impor que uma filha sua não seria grávida na adolescência, impor que uma filha sua teria que casar num modelo que ele pensasse ou que ele escolhesse. Impor, ou com quem ele gostaria. Ou com quem ele gostaria. Impor também a situação de querer que as coisas sejam do seu jeito e não entender que outras pessoas também pensam diferente.
Também não acho que foi impulso, né? Uma coisa, não sei, não dá muito bem para entender, porque impulsivamente uma pessoa não estaria com uma arma para isso, saberia que esta filha chegaria com esses pais e com o namorado. Tudo talvez tudo muito isso? premeditado, Isso. inclusive. Como isso pode ter se pensado nessa situação? Agora, que posse é essa que um pai tem sobre uma filha a ponto de querer decidir quem será o marido dela, quem será o pai do filho dela, né? Aí vem algumas hipóteses na minha cabeça, e são só hipóteses, porque na verdade a gente viu o caso que a televisão coloca. Muito superficial. Superficial, sim. mas assim, porque esta posse deste pai sobre esta filha, não é? O que pode acontecer, na verdade, hoje a gente hipotetiza, eu não estou dizendo, mas de uma questão, de uma relação possível abuso sexual do pai com essa criança, com essa adolescente, Sim. hoje já, não sei, essa é uma hipótese que a gente levanta. Mas deve até ser cogitado. Por que teria toda essa posse de matar esse menino? E os pais juntos ali. Agora, por exemplo, a namorada do Rafael foi lá para o sepultamento, acompanhou o velório, visivelmente abatida, lamentando demais tudo o que aconteceu, num luto profundo. Como psicóloga, você a orientaria a perdoar o que o pai dela fez nessa situação? Porque a gente bate tanto nessa tecla, né? Insiste no perdão. Como agir? Porque até as pessoas dizem, talvez esse pai até tenha se suicidado já nesse momento, que não foi encontrado ainda pela polícia. Enfim, mas preso, vivo ou morto, enfim. Bem, como psicóloga, eu orientaria ela a buscar um tratamento psicológico, que acredito que essa família já deveria ter buscado há um tempo atrás, não é? Antes disso tudo acontecer. Antes disso tudo acontecer, mas orientaria ela a buscar um tratamento psicológico para ver o que ela tem condições de fazer. Porque o perdão, falamos muito de perdão nos nossos dias atuais, mas quantos de nós é capaz de perdoar verdadeiramente situações que aconteçam? Só pessoas muito bem trabalhadas em processo de psicoterapia vão ter condições de lidar com isso. Eu nem diria nem perdoar, nem usar a palavra perdão, eu não sei nem se isso é possível, não é? Mas é para se trabalhar, para poder continuar vivendo. Porque com uma tragédia dessa, veja, a morte dos pais do namorado. O namorado, se ela estiver grávida, ela vai ter este filho, ao olhar para esse filho, ela sempre vai presentificar aquele acontecido, aquele problema que aconteceu. Uma carga pesada também sobre o bebê. Sobre o bebê, Vanice. Realmente. Porque, de alguma forma, essa criança pode se sentir culpada por ter sido um motivo daquilo tudo? Pois é. Lá na frente? Isso, eu vejo que o caminho dela para que ela possa sobreviver e até cuidar desta criança de uma forma saudável, seja realmente um processo de psicoterapia, um acompanhamento. Quando nascer esse bebê, continuar o acompanhamento a longo prazo, porque acho que é muito forte tudo isso. É muito pesado tudo isso, é muito pesado carregar essa história ela e esta criança carregar essa história também ao longo da vida. Acho que sem um processo de psicoterapia constante, um processo de acompanhamento sério, é difícil para ela continuar essa vida. Porque ela está sozinha no cuidado, né, na existência desse bebê, no cuidado desse bebê. Ela está sozinha para tocar a vida dela, ela está sozinha para olhar para essa vida dela que chegou nisso, não é? Então, acredito que sozinha vai ser bem difícil para ela dar continuidade. A terapia também é um santo remédio aí. Como a gente sempre diz que tudo tem um lado bom, né? Nas coisas, a gente tem que tentar enxergar aquilo que, no que parece só o fim do mundo, né? Sim, pode existir de vantagem, de benefício. Quando um pai olha para uma filha grávida, muitas vezes aos 15, 14, 13 anos de idade, o que aquilo pode ter de bom, apesar de não ser, né, dentro das regras convencionais de uma sociedade, o certo e até fisicamente falando? Bem, o bom é a existência de um novo ser que vem aí, é um passo novo, é preciso reorganizar o sistema familiar para a chegada desse bebê. E apesar de ser uma gravidez na adolescência, que hoje, embora tenha bastante informação a respeito, isso não dá conta de tudo, não dá conta de tudo. A liberdade sexual, ela existe, eu acho que ela é importante,
mas os pais precisam estar alerta para essa possibilidade. Quando a menina diz que gostaria de iniciar a ter uma vida sexual, é importante os pais levá-la ao médico, ao ginecologista, para que tenha orientação, para que possa fazer uso de anticoncepcional, para que possa evitar. Mas mesmo Pensar assim, na prevenção. mas mesmo assim, isso não é 100%, isso não evita 100%. Mas quando recebe essa notícia, e qualquer notícia a respeito dos filhos, não é? É importante parar e pensar o que vamos fazer a partir daqui. Na solução. Isso, na solução daquilo que se apresenta, que nem sempre a vinda de um bebê é um problema. É claro que uma filha com 18 anos, estando grávida, tendo um bebê, ela tem que mudar a rotina da vida dela. Os estudos vão precisar ser adiados muitas vezes, se os pais não vão poder estar cuidando. A imaturidade para o cuidado do bebê traz isso como um futuro e uma dificuldade aí para o sistema familiar que se constrói. A questão de muitos meninos também não assumir a paternidade também é uma coisa que vai complicar a vida da menina. Normalmente a menina é a que mais tem o trabalho com a gestação na adolescência, porque normalmente o pai é um outro adolescente, não é? E os reflexos daquilo diretamente mais na vida dela. Mais na vida dela. Como essa notícia, né, assim que foi divulgada, já veio com essa história, ela estava grávida, o menino foi até a casa dela com os pais, né, para ajustar toda essa situação, essa novidade, tudo novo para todos. Enfim, até teve gente que me olhou e falou assim, tá, mas eles foram lá para pedir para a menina abortar? Foi isso? Por isso que o cara ficou indignado? Não, né? Então, a comunicação é uma coisa muito interessante da gente pensar, porque cada um, com o seu universo interior, hipotetiza o que estaria acontecendo naquele dado momento. E, na verdade, aquilo só aquela família que estava lá sabe o que iria acontecer, se eles iriam partilhar dessa gestação, se eles iriam fazer laços mais próximos com a família. Não dá para entender por que este pai fez isso. Mas, na verdade, assim, certamente não é uma pessoa saudável mentalmente. E que acho que é uma coisa importante da gente pensar hoje, quanto a gente está vivendo num mundo com muito turbilhão de coisas, não é? Então, quanto é importante que todos nós aqui neste mundo que estamos, nos preocupamos com a questão da nossa saúde mental. Eu acho que é importante nos preocupar, porque diante de um fato, assim, um fato difícil para a gente, como é que a gente lida? Se a gente trabalha a nossa questão mental, talvez a gente vai ter menos desastres pela vida. Então, com mais equilíbrio, mais serenidade. Respirar antes de fazer as coisas, não é? Respirar, pensar diante disso o que é que eu faço, com tolerância. Como é que eu lido com isso, não é? É porque a saúde mental está sendo negligenciada. As pessoas estão muito preocupadas em trabalhar, ganhar dinheiro, ou ter um shape perfeito, né? Um corpo musculoso, bem lapidado. Enquanto isso, o que passa pela sua cabeça e pelo seu coração? Nas horas de frustração. Porque uma pessoa alegre, de bem com a vida, enquanto tudo está correndo bem, é fácil de encontrar, né? Agora, a vida de todo mundo é feita de altos e baixos, né? A gente vai ter deslize. Mas acho que é até importante a gente olhar também além da plástica, não é? Porque hoje a gente fala muito da questão das redes sociais, lá está todo mundo feliz e a pessoa vai nas festas e fica feliz e se diverte. Porque bebe ou usa drogas, inclusive para isso. Mas quando a gente vai ver esta pessoa, e eu digo, quando a gente vê ela também no consultório de psicologia, a gente vê a pessoa real que está ali. Enxerga outra pessoa que realmente, assim, ela está fazendo uma aparência, porque ninguém gosta de ficar perto de quem está deprimido, não é? Mas eu acho que os pais também precisam olhar mesmo para os filhos além desta aparência, além da plástica, além daquela alegria que se faz no dia a dia. Aquela depressão sorridente, né? O Whindersson Nunes outro dia fez uma piada com algo que estava acontecendo na internet, vocês até podem imaginar, acho que foi sobre o caso Neymar, e aí alguém disse, nossa, você está bem humorada aí por estar com depressão, né? Aí o pessoal também compartilhou o comentário dele dizendo assim, e você, mais um ignorante, que ainda
acredita que depressão é ficar trancado num quarto, deitado numa cama. Não, a pessoa pode estar sorridente, parecendo superativa, E está deprimida. mas muito mal por dentro. Isso, muito mal por dentro, porque existe um apelo social que as pessoas estejam alegres, bem resolvidas, que não podem entristecer, que não podem ficar decepcionadas diante da vida, fragilizadas. Então, todos nós temos fragilidades, todos nós sofremos com a vida que vivemos, todos nós sofremos com a sociedade que vivemos e às vezes deprimimos. E é tão difícil assumir uma fraqueza, admitir, né? Pois é, dizer, e é uma pena. Tô sensível, tô mal, tô meio perdido. Né? É uma pena porque a partir de dar-se conta da fragilidade é que nós podemos buscar os nossos recursos internos para nos fortalecer. Então, toda pessoa que busca um trabalho para si mesmo, ela admite a sua fragilidade, mas ela descobre dentro dela tanta força possível para se transformar. Então, acho que nós temos que olhar para o nosso mundo, olhar para a fragilidade humana e entender por que as coisas acontecem, não é? E tentar trabalhar de uma forma que a gente possa prevenir tantas barbaridades que estão acontecendo. Que poderiam com certeza ser evitadas. Sim. E quantas que nós ainda vamos ver diante de um mundo hoje que estimula tanto esta questão da violência, do poder sobre o outro, né? De querer que o outro faça coisa que está na sua cabeça como sendo certo, de tantas mentiras, de tantas coisas que estão acontecendo no nosso macrosistema que é o nosso mundo. Então, acho que temos que parar e olhar. Acho bom meditar de vez em quando, dar uma pensada. A que serve tudo isso que estamos vivendo hoje? Para ter mais sentido. Para ter mais sentido e para que a gente possa, de certa forma, lidar com as nossas famílias para poder diminuir essas tragédias que estão acontecendo, que não são uma de hoje, mas que estão muito constantes no dia a dia, né? É muito preocupante. Fora do comum. Noemi, obrigada por você existir, tá? Agradeço pelo espaço, né? E agradeço por sempre... Aqui é sempre um papo bem interessante, bem legal. E também é bem esclarecedor para as pessoas que estão aí nos assistindo. Mais respeito, por favor, né? Com o universo do outro.